alívio para os manos. Sabe aqueles dias que você para pra falar com vocês aqui dentro? E se ele não falar, eu largo minha vida com Deus e volto a fazer o que eu fazia lá fora. Tenho 26 anos. Há 2 anos atrás era usuário de maconha, cocaína e álcool. Tinha uma banda, que essa minha banda já estava entrando para fama, já estava estourando. E eu achava que tudo que eu sonhava, eu tinha já conquistado. Mas sempre tinha alguma voz dentro de mim que falava: não vai por aqui, não vai por aqui, faz isso. Mas eu sempre insistia em continuar andando, que meu sonho era ter uma banda, meu sonho era ter dinheiro, meu sonho era ser famoso e tocar para muitas pessoas. Mas parece que Deus me amarrou numa corda e segurou a ponta dela e falou: vai. E eu fui. E eu consegui a fama, consegui minha banda, só não tinha conseguido dinheiro ainda. E chegou um ponto na minha vida que eu estava usando tantas drogas que eu já estava começando a ficar em depressão. Porque eu ia para os shows, aí eu usava a droga, ficava com todo mundo, saía com os meus amigos sempre, onde eu ia tinha droga. E aí eu comecei a usar sozinho e comecei a querer andar sozinho. Eu falei: cara, eu não quero olhar para a cara dos meus amigos mais. Tinha show que a gente ia, tocava, não falava com ninguém, só tchau, oi, vamos ensaiar, tal dia tem ensaio. E aí toda noite, sexta, sábado e domingo, era sempre a mesma coisa: show, bebida, álcool, drogas, prostituição. Só que eu já estava cansado disso, faltava alguma coisa dentro de mim que não me completava, e eu tentava procurar isso nas drogas, nos amigos, em festas, mas ainda não era a mesma coisa, porque quando eu usava as drogas, acabava tudo, eu ia para casa sozinho, e um certo momento eu via que eu estava sozinho no meu quarto, que eu estava sozinho em uma grama na rua, numa praça, sozinho. E um certo dia eu resolvi ir para um show. E chegando lá, nesse show, esse show era secular, chegando lá eu vi uma menina. E aquela menina me chamou muita atenção. Ela tinha alguma coisa de diferente que fazia olhar, sabe, diferente para ela. Eu falei: cara, essa menina tem alguma coisa de diferente, eu preciso falar com ela. Só que eu tinha bebido muito. Aí eu falei: cara, como é que eu vou falar com ela? Eu tô bêbado, eu sou bêbado, eu vou lá, vou falar com ela. Aí cheguei, aí conversei com ela: e aí, tudo bom? Eu, oi, meu nome é Thalita e tal. Comecei a falar, papo de bêbado, né? Bêbado fala. E ela, muito educada, me dando atenção. Poxa, que legal. Só sorria. Que maneiro, cara, que maneiro. E eu falando. No final, quando eu cansei de falar, ela falou: Vitor, eu tenho uma coisa para te falar, cara. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui só para falar com você. Para falar com você que você é um homem de Deus. E que esse lugar que você está aqui não é o seu lugar agora e nem desse jeito que você está. Faz um negócio, anota o meu MSN, meu telefone, meu Orkut, me procura. Preciso conversar com você, tem muitas coisas demais para falar para você. Aí ela foi embora. E cara, o show rolando, e aquela parada ficou na minha cabeça. Na minha cabeça. Fui pra casa, a primeira coisa que eu fiz, entrei na internet, escada, né? Aí caía, toda hora que você entrava, ela cai. Aí quando eu entrei na MSN lá, a janelinha dela: oi, cara, e aí, tudo bom? Eu falei: caramba, velho, é a menina. O que eu vou falar pra ela agora? Porque eu tava encantado com ela. Porque ela tinha alguma coisa dentro dela que eu não sabia o que era, que me encantava. Eu falei: cara, eu vou falar pra ela: oi, tudo bom? Cara, vamos lá na minha igreja, o Pingo d'Água. Tem uma galera assim meio louca, igual você e eu, assim, a galera de tatuagem, os dread. Eu falei: cara, o que eu vou fazer na igreja? Vou chegar lá, vou meter a mão na minha cabeça, vou endemoniar, sei lá, vou mandar raspar a cabeça, vou usar um terno. E eu tinha um certo preconceito, porque a minha vida inteira eu acreditava que a igreja era uma outra coisa. E eu falei: cara, eu nunca vou entrar numa igreja na minha vida. Ela falou: vamos lá, cara, vamos comigo. Eu falei: cara, uma coisa dentro de mim falava: vai. Eu falei: cara, eu vou, mas espera aí, rapidinho. Aí fui na outra janela, fui na janela dos meus amigos. Aí falei com eles: cara, vai rolar um show de rock, a banda pesadona lá na igreja, lá em Santa Cruz, vamos? Todo mundo: eu vou, beleza. Não vou pra furada sozinho, né? Tipo assim, não vou pra igreja sozinho. Aí chegou lá, na rodoviária, eu tinha marcado umas 4 horas, 4, 5, 6 horas, 6 e meia, e apareceu só a menina. Eu
falei, cara, tinha me deixado na furada. Vou pra igreja sozinho, cara. Eu e essa menina, chega lá, nem vai ficar, sabe, me olhando assim. Eu falei, cara, é isso mesmo. E ela falando comigo, falava no caminho, eu falando, cara, o que eu tô fazendo indo pra igreja? Aí a gente desceu no ponto, é tipo uma periferia, tipo uma favela lá. Falei, cara, vou me assaltar aqui, eu vou levar um tiro, vou morrer, né? Mas só que lá não tinha nada, mas até então, velho, favela pra mim era só negócio de tiro, bala, tráfico, mas lá não tinha nada. Aí eu vi um galpão, cara, um muro gigante assim, eu entrei, um gramado, um matagal assim, lá atrás, um galpão grafitado cheio de pingo d'água. Eu falei, isso aqui é uma igreja. Ah, tá. Valeu, isso aqui é uma igreja. Isso aqui é uma seita, é um bagulho, sabe, sei lá, um Hare Krishna, não sei, velho. Eu nunca vi igreja assim, entendeu? Aí eu falei, tá, vamos ver qual é. Aí todo mundo, pô, esse aqui é o Vitor e tal. Aí todo mundo, oi, prazer, seja bem-vindo. Só que as pessoas falaram comigo como se elas já me conhecessem. Sendo que essa menina, quando me conheceu, no show, Deus tinha falado para ela que ia surgir um rapaz na vida dela que ia influenciar muitas pessoas, e que era eu. E ela chegou na igreja e falou para todo mundo, e a galera já estava intercedendo por mim para eu ir lá, né? Aí tinha até uma amiga minha lá, que era do mundão, que me conhecia, que estava lá na igreja, sumiu. Quando ela me viu, eu falei, o que você está fazendo aqui na igreja? Porque eu era o último a se converter, o último no mundo. Eu falei, não, eu vim ver aí, beleza. Aí todo mundo falando comigo, oi cara, tudo bom? Sabe quando você está angustiado, fica aquele nó na sua garganta, você quer chorar, você não consegue, você fala, cara, minha vida está uma droga, nada está dando certo, está tudo errado, eu quero mudança, não tem mudança nenhuma. Aí se levantou um rapaz da igreja lá e falou, cara, seja muito bem-vindo. Ele tinha um barbão assim, tipo o teu, só que maior um pouco, e um blackzão assim, tipo um morador de rua, tá ligado? Ei, cara, tranquilo, seja bem-vindo, me deu um abraço. Quando ele me abraçou, irmão, eu desmontei. Aí eu, igual o Chaves, né? Falei, cara, que abraço é esse, cara? Eu tô precisando disso aqui, ó. Mó tempão, cara. Às vezes a gente fala, e a gente sabe que a gente tá errado, mas a gente não quer ser criticado, a gente quer ser abraçado. E eu queria ser abraçado, aquele cara me abraçou naquele momento. Quando ele me abraçou, velho, já me quebrou ali. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aqui nesse lugar. Aí o culto rolou louvor, e eu reparava as pessoas diferentes, pessoas como eu, adorando a Deus. Eu falei, cara, a igreja aqui é uma outra coisa diferente. As pessoas aqui adoram a Deus, rolam no chão, pula, grita, e todo mundo, glória a Deus, gritando glória a Deus, e aquilo ali querendo falar glória a Deus também, mas eu como, não vou chorar, não vou falar nada, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui na minha. E o dia que eu estava pregando era o pastor Beto. E eu cheguei lá e eu procurei uma pessoa. Quando você chega numa festa ou num lugar que não tem ninguém conhecido, você procura a primeira pessoa que se parece com você e você tenta se aproximar até ela. Porque se você chegar, você não é nerd, você chega nos nerds, os nerds vão ficar falando um monte de coisa, você não vai entender nada, aquilo ali vai ser muito chato. E eu procurei. Eu falei, cara, o cara tem calça apertada, tênis, tatuagem, unha pintada de preto, cabelo com sabonete. Eu falei, eu vou falar com ele. Aí o pessoal, esse aqui é o pastor Beto. O pastor Beto? Tipo assim, isso aqui é um pastor? Eu falei, tá bom, e aí, tá tranquilo. Ele foi começando a conversar comigo, eu já fiquei mais à vontade. E no dia foi ele que pregou. E nesse dia, ele estava pregando sobre você ser dor de cabeça pro inferno. A gente na igreja tem medo de Satanás. A gente fala, pastor, o diabo essa madrugada foi lá na minha cama e apertou o meu pé. Eu botei o joelho no chão e comecei a orar, aí a cortina se abriu e aí ele foi embora. A gente tem medo dele, sabe? A gente tem medo que ele venha até a gente e ele arme alguma coisa pra gente. E nesse dia ele estava falando da gente armar alguma coisa para Satanás. Antes que ele pense em fazer alguma coisa para te afetar, você chegou antes e afetou ele, entendeu? Eu falei, cara, isso é muito maneiro, velho. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Isso é muito maneiro. Aí ele foi falando. Sabe quando você vem pro culto? Parece que o pastor ligou para sua mãe e colocou um detetive, um mês, assim, que ele fala a sua vida inteira, velho. Esse cara falou a minha vida inteira e eu não sabia, nunca tinha visto ele na minha vida.
Mas sendo que ele não botou o dedo no meu rosto, não. Ele falou assim, ó, sua vida tá assim, cara. Chega, hoje é dia de revolução, você precisa se levantar. Não é isso que Deus quer de você. E ele foi falando, e cada palavra que ele falava era um soco no meu peito. E aquilo ali doía, velho. Eu falei, cara, eu preciso disso aqui, cara. Olha pra isso aqui, cara, as pessoas adorando. Eu preciso de uma novidade assim, eu preciso de algo novo dentro de mim, porque eu já tô morto por dentro. Eu preciso que alguma coisa ressuscite dentro de mim. Eu preciso muito disso, mas eu não tenho coragem, eu sou covarde. Eu tenho coragem de chegar em casa com o olho vermelho e olhar pro rosto da minha avó e falar, boa noite, pô. Minha avó sabia que eu estava drogado e ela só chorava porque ela não podia fazer nada, ela não conseguia fazer nada. Eu não dava brecha para ela me ajudar, eu não pedia ajuda a ela, eu não pedia ajuda à minha família, porque eu vivia meu mundo, eu vivia um dogma e eu achava que tudo que estava ao meu redor era perfeito, que tudo que eu estava vivendo era perfeito. E ele falou também, se você dá um passo para frente, você não está mais no mesmo lugar. A gente às vezes passa por certos problemas e aí a gente retrocede e se recupera, e a gente continua a caminhada, e o problema aparece e a gente retrocede, sendo que a gente não ultrapassa e a gente não continua, entendeu? E ele falou sobre você tá mal e dá um passo, irmão, e não tá mais no mesmo lugar, sabendo que Deus fala assim, ó, vai doer, irmão, mas continua andando, olhando nos meus olhos, fala, que eu vou te Jesus! limpar. Chega aqui no finalzinho que eu vou te dar um abraço e essa dor aí não vai ser nada. Eu falei, cara, Fala mais, Jesus. e aquele nó aqui, ó, meu olho cheio d'água, eu falei, velho, Deus, eu quero isso, cara, eu quero isso, eu quero isso. E ele fez um apelo no final do culto, e eu encantado com aquilo ali, velho, eu encantado. Ele falou, ó, Deus está falando pra mim, na verdade, não era pra fazer isso, mas Deus está falando pra mim que hoje tem uma pessoa aqui que Deus está falando que chega que é hoje, e a tua vida vai mudar, irmão. Velho, eu falei, esse cara tá falando comigo, cara. Ele tá falando comigo, cara, mas como é que isso pode acontecer, cara? Eu nunca acreditei em anjo, e em Deus eu tinha medo de Deus. Se eu tivesse na rua, bêbado ou fumado, e entrasse uma irmãzinha no meio de uma roda de maconheiro, ela atravessava todo mundo, irmão, e me entregava um papelzinho assim, ó, Deus tentou na tua vida. Ou não falava nada, só me entregava. Aí sabe o que eu fazia? Os meus colegas, e Deus o que? Pegava o papel e jogava fora. Eu falei, ó, botava no bolso da blusa aqui, ou botava aqui no bolso. Sabe o que eu imaginava? Que se eu fosse levar um tiro, irmão, aquele papelzinho ali poderia me salvar. Porque eu já vi apito de guarda de trânsito, vinha a bala assim aqui na roupa e o apito de desviar, irmão. E eu pensava, cara, isso pode me salvar de alguma forma, cara. Eu tinha medo de Deus, eu tinha um temor, mas eu acreditava nele. Falei, cara, eu quero isso pra mim, eu quero isso. E ficou um silêncio na igreja, né? Ele fez o apelo, ficou um silêncio. Eu falei, cara, Deus, eu quero isso, e aquela vontade de te ir. Mas eu falando, Deus, eu sou covarde. Aí lá de trás saiu uma menina, né? Empurrou todo mundo. Se ajoelhou na frente dele, o pastor Beto. Aí começou, eu quero Jesus. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu quero, velho. Mas Deus me ajuda, porque eu sou um covarde. Minha vida inteira eu fiz tudo com as minhas mãos. E tudo até hoje saiu tudo errado. Porque eu tentei fazer com as minhas mãos. Então Deus, faz alguma coisa por mim, porque eu sou covarde e não consigo dar um passo para frente e mudar a minha vida. Eu sou covarde, eu quero essa mudança, mas eu não consigo. O pastor estava aqui, a menina aqui no centro. Eu estava aqui com muita vontade de ir. Meu coração batia muito forte, a adrenalina. É frio, fome, sede, calor, tudo ao mesmo tempo. E eu tremia, eu falei, cara, o que é isso? Aí minha visão apagou, tipo uma parada cardíaca, não sei. Sabe, quando você está com muita adrenalina, você corre muito, você vai morrer. Foi aquilo ali, eu botei a mão no peito e botei o pé para frente. Porque eu caí com a cara no chão. Aí quando eu botei o pé para frente, irmão, eu senti uma parada me empurrar assim, ó. Quando eu olhei, velho, estava no centro da igreja. Ou seja, eu estava no centro da vontade de Deus. A menina estava do meu lado, a igreja inteira, glória a Deus, porque ele já estava orando por mim há um tempão, ele já sabia quem eu era. E a igreja começou a gritar, glória a Deus. A menina que me conhecia, eu não acredito. Depois ela me falou comigo, eu não acredito que você está aqui, cara, eu não acredito que isso está acontecendo com você, cara. Eu chegava com as pedras de maconha de 50 gramas, entregava para a mão dela assim, cara, não quero mais fumar isso, me ajuda. Ela, não, vem comigo, me levava para um lugar, jogava fora. Mas eu sempre voltava a fazer de novo, ela me viu naquele lugar, velho, aceitando Jesus. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo, cara? E agora a minha banda, e agora os meus pais. O meu pai é espírita kardecista.
minha mãe macumbeira, velho. E minha família católica, não sei o que lá. Eu, a escória do mundo cristão levantada por Deus dentro de uma família. A escória. E eu fiquei doido, velho. Eu falei, e agora, cara? Eu vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que usar terno, e agora? Não sei. Eu falei, quer saber? Eu tô nem aí. Porque quando eu tava doidão em casa, ninguém ia lá falar, oi, tudo bom? Precisa da minha ajuda? Ou alguém vinha bater na minha costas e falar, cara, para de fumar. Cara, para de beber, para de usar cocaína, não faz isso não. Vem comigo que eu vou te levar em um lugar para te ajudar, eu te coloco numa clínica. Ou eu vou ser o seu amigo agora. Ninguém fazia isso não, velho. Eu falei, irmão, não quero nem saber. Não quero nem saber. E eu fui para casa, meu pai, onde é que você estava? Pô, pai, estava num show de rock dos meus amigos. Tudo bem. E aí o tempo foi passando, eu continuei com a minha banda. Sendo que eu tinha parado de usar drogas, mas todo mundo da minha banda usava, irmão. Todo mundo. E Deus tinha usado o pastor Beto e falou assim, cara, Deus quer te tirar dessa banda que você está, que Ele quer te botar num lugar que você não... Cara, Ele vai te levar para um lugar que você não tem noção. Isso que você está vivendo não é 0,1 do que os sonhos de Deus têm. O que Deus tem para você, cara. O sonho de Deus é muito maior na tua vida do que o teu sonho na tua própria vida. Eu falei, tá, cara. Mas dentro de mim fala, cara, eu não vou largar 4 anos de banda, não vou largar fama. Não vou, até parar de beber eu posso, parar de fumar eu vou, mas cara, eu não vou largar minha banda, era meu sonho, eu consegui estar aqui agora, e agora eu não vou largar. Mas Deus faz, né? Passou um tempo, eu estava tocando em um show, e Deus veio no meu ouvido aqui, ó. Quero essa guitarra. Sendo que eu tinha comprado essa guitarra, já era a segunda prestação já, eu pensei assim, cara, eu não quero minha guitarra, eu não posso quebrar minha guitarra, eu estou pagando ela ainda.